Sim, nós estamos. Isso me faz. Eu acho que não sou só eu, a comunidade médica está em polvorosa, feliz, porque nós temos uma ferramenta, né? Isso não é a cura, mas é uma ferramenta no enfrentamento dessa doença, que é exatamente o que aconteceu conosco durante a epidemia de H1N1, que nós achamos o Tamiflu, né? Para ter essa ferramenta de apoio naquela população que tende a evoluir para um caso mais grave. As medicações foram feitas para essa doença? Não, elas não foram feitas. Mas é uma ferramenta que pode ser usada nessa doença. Entende? Agora, doutor Luciano, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a Prevent Senior. O senhor é da Prevent Senior? Não, eu sou médico, venho estudando a doença com um grupo de cientistas e nós desenhamos esse cenário e eu fui na Prevent Senior porque tudo que nós estávamos desenhando com médicos de outros países, eles começaram a aplicar e tiveram esses resultados que eram exatamente os resultados que nós estávamos prevendo do uso precoce. Então eles materializaram algo que a comunidade científica estava desenhando já. Foi brilhante, foi brilhante. Não, eu lhe fiz essa pergunta porque a Prevent Senior aí nos últimos dias está envolvida numa polêmica em São Paulo por conta do que seria, né, eu não saberia medir, mas um elevado número de mortes de idosos por coronavírus nas suas unidades. Não, Diego, isso não é polêmica, isso é verdade. Eles tiveram 86 óbitos num primeiro momento. Sim. E aí, o que eles estavam fazendo? Eles estavam seguindo as recomendações da OMS e dos Ministérios de Saúde do planeta. E como a população deles predominantemente é uma população idosa, eles perceberam que eles precisavam ter uma mudança de conduta rápida, porque senão eles perderiam muito mais vidas. E essa mudança aconteceu por volta do dia 20, 23 de março. Entende? Então foi algo recente. Então, a partir do momento que eles mudaram a estratégia diante do resultado que eles vinham tendo, eles mudaram os resultados. Mas a conduta deles foi em prol de salvar vidas, né? A carteira deles basicamente é justamente o que nós chamamos de população vulnerável. Então eles tiveram essas 86 perdas de vidas no primeiro momento, seguindo as condutas que o mundo faz. Se eu fizer a mesma coisa que a Itália fez e que a Espanha fez, eu vou ter os mesmos resultados, que é tratar os pacientes graves somente. Entende? Se eu não fizer nada diferente, não tem como eu não ter resultado diferente. Então, foi exatamente esse pensamento que os norteou. Eu preciso fazer algo diferente para que eu tenha resultados diferentes. E eles tiveram. O resultado deles, nesse momento, já consegue ser medido a partir dessa modificação? Sim, a enfermaria deles já está com uma taxa de ocupação super baixa. Você vai visitar, eu fui visitar a unidade de emergência, né, do hospital que eles dedicaram a coronavírus. Praticamente vazio. E tem paciente em UTI, né, que são pacientes que vinham da outra semana ainda, que estavam entubados. Lógico que um outro paciente vai evoluir de uma forma um pouco mais grave. Mas já é a minoria. Está falando com o Diego Casagrande, diretamente de Miami. E principalmente impedir que elas cheguem no hospital. Porque eles tratam antes, eles tratam quase que em casa. Eles fazem por telemedicina a consulta, identificam parâmetros de gravidade e mandam entregar o remédio em casa. Para que a pessoa nem saia de casa e não corra o risco de piorar ou espalhar a doença. Eu pessoalmente já conheço alguns casos de pessoas das minhas relações que foram tratadas com hidroxicloroquina e antibióticos, né? E saíram e acabaram melhorando. A gente sempre tem que ter, os médicos dizem muito isso, né? Você tem as externalidades positivas e negativas. Daqui a pouco a gente acha que é uma coisa, mas não é. Mas ao que tudo indica, é promissor esse negócio. Eu fui, viu, doutor Luciano? Nós Sim. aqui do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul, nós trouxemos em primeiríssima mão quando o presidente Trump anunciou a hidroxicloroquina como um possível game changer, né? Um divisor de águas, tá? Que é a expressão que ele usou. E nós trouxemos essa informação porque ele falou muito empolgado, o presidente Trump, em relação a isso. E aí, claro, a gente acompanhou isso, que acabou desaparecendo das farmácias do mundo inteiro, não foi só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos começou a faltar hidroxicloroquina, na Europa, porque as pessoas, né, foram, e aí acabou faltando para quem tem lúpus, né, ao mesmo para a febre amarela e tal. Mas
senhor viu isso, né? Que o dono o Elon Musk, o dono da Tesla, que é o carro elétrico aqui, ele é extremamente empolgado com a hidroxicloroquina e ele contou um episódio que ele teve malária há muitos anos, que ele ia morrer e que ele foi salvo pela medicação. Então, daqui a pouco, esse negócio está aí há tantos anos, e às vezes precisa fazer, o senhor é médico, pode nos dizer melhor, precisa fazer um ajuste de quantidade, o ajuste de sal, né, do sal, o ajuste da prescrição, mas daqui a pouco está aí o caminho, não é, doutor Luciano? Sim, as doses usadas para tratar o coronavírus são praticamente metade da dose que a gente usa para tratar a malária, é uma dose considerada baixa da medicação. E outra, o único cuidado é que assim, não tem sentido usar de maneira preventiva ou fora de uma população de risco. Por quê? Lembra, 86% das pessoas são completamente assintomáticas e não vão ter problema algum. 90%, 95% das pessoas não vão ter problema com essa doença. O problema é nos 5% que são a população vulnerável, que tem um potencial de se agravar em muito pouco tempo, né? Em torno de 5 a 7 dias, se tornar extremamente grave, ter essa medicação para essa população. Então, o negócio é que até agora nós não tínhamos uma ferramenta sólida e que assim indicasse um possível tratamento, né? Agora nós temos. Entende? Então, não faz sentido o uso precoce, não precisa sair correndo, comprar o remédio, não precisa. Porque 95% das pessoas não terão problema com ela, com a doença, sendo que 86% serão completamente assintomáticas, não sentirão nada. O vírus vai passar, vai imunizar ela e ela nem sequer vai saber. Então não faz sentido você tomar remédio para nada, né? É um risco. Todo remédio envolve um certo risco, ainda que seja náusea, ainda que seja vômito, é um risco. Não precisa. Então é indicação médica, com acompanhamento médico, do seu médico de confiança, e uma decisão de adesão a esse tratamento voluntário, sabendo que ele é experimental para esse tipo de doença. Não é que o remédio é experimental, o remédio já foi muito experimentado na população, mas para essa doença nós chamamos de experimental porque não existe trabalho científico publicado com a solidez necessária para indicá-lo nessa doença. E esses trabalhos demoram de 1, 2, 3 anos para conseguirem ser feitos dentro de todo o ritual que a ciência exige. Tempo que nós não temos agora, né? Tempo é vida. Então é importante isso que você está dizendo. São ensaios clínicos, né? É a partir da observação dos médicos. Porque para você poder carimbar e dizer, olha, isso realmente funciona, é aquilo que o Dr. Fauci diz aqui nos Estados Unidos, né? Que é esse imunologista famoso, aqui que está assessorando a Casa Branca. Você tem protocolos a serem seguidos. O senhor está dizendo que nos ensaios clínicos, na observação dos médicos, está funcionando. Sim, nos ensaios. Perfeito. Obrigado, Diego. Obrigado por fazer essa colocação. É exatamente isso. Nos ensaios clínicos, na observação clínica, ali no front, ali no calor do corpo. É nesse lugar onde nós estamos vendo. E é onde nós devemos fazer medicina agora. Agora é hora de fazer medicina em concomitante ciência médica, e a ciência médica que vai demorar 6 meses, 1 ano aí para estar pronto o trabalho. Então é justamente observação clínica, descrição clínica, o que está sendo publicado são resultados de observações clínicas, né? Estão fazendo medicina. Eu falo que lá na Segunda Guerra Mundial, ali no fronte, alguns médicos transfundiam água de coco na veia de alguns feridos, que é a única coisa que eles tinham. Eles faziam medicina, não ciência médica. Não existe ciência para você injetar água de coco na veia de alguém, mas o compromisso era com salvar a vida. E salvaram muitas vidas com isso. Depois as pessoas foram salvas, foram transportadas para suas bases e tratadas com tudo que a ciência médica tem. Entende? Então o que eu quero dizer nós, no momento de guerra biológica contra uma doença, nós precisamos salvar vidas, dar a oportunidade de tratamento para aquela pessoa que é vulnerável e tem uma chance grande de evoluir para um quadro grave, a oportunidade dela desejar tentar esse tratamento que tem mostrado o resultado na observação clínica. É só isso. E doutor Luciano, qual é a sua visão? Nós estamos
conversando com o doutor Luciano Dias Azevedo, que está lá no gabinete do deputado federal Marcel Van Hatten. Começamos conversando com o deputado e agora estamos conversando com o doutor Luciano. Doutor Luciano, qual é a sua opinião sobre o isolamento social, pela sua experiência? Deve ser mais, menos, deve abrir tudo, não deve abrir? Como é que o senhor encara isso como profissional da saúde? Diego, eu acho que o isolamento social é a única ferramenta que nós tínhamos diante de uma doença que nós não tínhamos ferramenta alguma para combatê-la diretamente. Então, é uma decisão acertada, o mundo fez isso. E por quê? Nós temos um agente lá fora, lá na rua, que pode te pegar e você fazer parte desses 5% e não ter o que fazer com isso. Então, o isolamento social, ele foi bem feitinho, era a única ferramenta que nós tínhamos, né? Além da higiene, das mudanças de hábito de higiene, enfim, de todas as medidas sanitárias que a nossa população aprendeu a fazer. E eu acredito que agora nós estamos num ponto de discutir como é que nós vamos sair desse isolamento social, já que nós temos essa ferramenta. É como eu disse, o que nós estamos enxergando agora é exatamente o que aconteceu durante a pandemia de H1N1. Num primeiro momento foi isolamento total, mas aí veio o Tamiflu, que era a ferramenta para os pacientes que evoluíram de forma grave, e aí nós liberamos o pessoal para trabalhar e protegemos a população vulnerável com medicação em casa. Eu acredito que nós podemos começar a planejar, a mudar o planejamento a partir do momento que nós temos uma ferramenta nova. E detalhe, o Brasil teve a oportunidade de assistir os outros países tratarem seus pacientes, os resultados, e ainda nós estamos com tempo de poder implementar algo novo aqui e podemos protagonizar uma grande mudança na abordagem dessa doença e sermos modelo pro resto do planeta. Entende? Outros países a doença ainda não entrou. E nós podemos ser modelo de tratamento para esses países. Nós temos a obrigação de fazer melhor que os outros países, porque nós pudemos aprender com as vidas que foram ceifadas naqueles lugares e com o esforço e exercício da medicina ali no front daqueles médicos. Nós temos a obrigação de olhar aquilo e fazer melhor do que eles. Bom, pelo que o senhor disse, então, doutor Luciano, o senhor acha que nestas primeiras semanas o isolamento social drástico era, vamos dizer assim, a alternativa, o remédio que tínhamos, é isso? Não existia outra forma, né, de abordar. Não tinha outra forma, perfeito. Mas que agora é natural, até porque também a gente não quer que o remédio mate o paciente, né? O isolamento social permanente colapsa a economia, também não é o que se quer. Então agora se começa a buscar alternativas, correto? Correto. Aí vamos pensar como ser humano, pessoas que somos, né? É muito difícil você sair na rua com a possibilidade de pegar uma doença que talvez te evoluiu para uma forma grave, você não tem uma ferramenta para combatê-la. Não tem ser humano que sai na rua. Claro. A partir do momento que eu sei que tem uma ferramenta que na observação clínica tem sido efetiva, a minha tranquilidade é muito maior. Eu sou anestesiologista, eu intubo pessoas no centro cirúrgico. Imagina nós, profissionais de saúde, que lidamos com pacientes graves, que estão com coronavírus, estão doentes, o nível de ansiedade que nós estávamos trabalhando até agora. Eu garanto para você que nós estamos trabalhando com uma tranquilidade muito maior nesse fronte de abordagem desses pacientes graves, porque nós sabemos que tem uma ferramenta. Claro, sem dúvida. Sabe que eu fiquei muito impressionado, doutor Luciano Azevedo, quando eu li aqui nos Estados Unidos, saiu em algum lugar aí que muitas pessoas morreram na Itália porque começaram a faltar sedativos para que elas pudessem ser entubadas. Uma coisa muito triste, porque você não pode entubar sem sedação, não tem como, né, doutor Luciano? Não tem como. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Diego, a partir do momento que a gente muda a abordagem e impede que essas pessoas evoluam para um caso grave, nós não vamos precisar usar esse tanto de leito de UTI excedente que nós estamos preparando. Eu acho que nós fizemos certo, eu acredito que era o que nós tínhamos na mão, preparamos para um cataclisma aí, né? Que os outros países também se prepararam, porém apareceu um novo player na jogada. E eu realmente acredito que nós não vamos precisar usar essa quantidade de ventilador, de UTI, e nós não vamos precisar acabar com os nossos anestésicos para sedar os pacientes e não seremos um caso tão dramático. Eu realmente acredito do fundo do meu coração
que fazendo medicina nesse momento, salvando vidas, esse foco, a gente consiga caminhar para um cenário bem mais otimista. Essa informação, as pessoas, Diego, uma centena de mensagens aqui pedindo, primeiro agradecendo o doutor Luciano pela informação e muitos pedindo assim, o que seria, que números são esses. Se eu puder repetir aquela primeira informação já dessa primeira abordagem que vocês têm, dessa excepcional notícia que a gente traz aqui no 90 Minutos, as pessoas pedindo, por favor, o que é exatamente, alguns não pegaram o início da entrevista e estão muito empolgados com essa situação. Os números, enfim, uma das operadoras, eles têm atendido 2.500 pessoas por dia por telemedicina e consegue ver, né, quem é a população de risco, fatores de gravidade, e eles conseguem já entregar o tratamento em casa mesmo. Então são mais de 400 pessoas aí que estão de alta e não evoluíram para um caso grave, e essas pessoas com potencial alto de evoluir para um caso grave, né? Então o médico avaliou, falou, esse indivíduo ele realmente tem uma possibilidade de evoluir para uma forma grave dessa doença e vai demorar de 4 a 7 dias para que ele seja grave. Então eu vou tratá-lo precocemente já num sintoma gripal com febre inicial. Tem dado solução. E tem dado solução. O senhor viu, não sei se o senhor chegou a ver ontem, acompanhar a fala do governador Andrew Cuomo de Nova York. Nova York tem 1/3 dos casos aqui nos Estados Unidos e lá a saúde, como o pessoal está acompanhando, país de primeiro mundo, a saúde praticamente colapsada lá, as UTIs, hospitais de campanha, navio de guerra, hospital de guerra estacionado, hospital de campanha no Central Park, isso tudo aí a gente está acompanhando. Ontem, o governador Andrew Cuomo, ele anunciou que estava ansioso para começar os testes, né, mais testes nos infectados com a cloroquina. Ele já vem testando com a hidroxicloroquina lá. E aí ontem, os números diários de pacientes intubados caiu ontem em Nova York. E esta pode ter sido uma das causas. Até eu fui resgatar os números do governador lá de Nova York. Ele disse que o número de pacientes que estavam entrando nas UTIs de sexta para sábado caiu de 395 para 250. O senhor chegou a acompanhar esses números aí, doutor Luciano? Isso está acontecendo na Itália também, Diego. Então, por isso que eu te digo, por isso que eu reforço, nós aqui no Brasil estamos tendo a oportunidade e o privilégio de observar o resultado tanto de um momento que nós não tínhamos intervenção nenhuma na China, na Itália, na Espanha, que muitas vidas eram ceifadas por dia, 700, 800 vidas. Então, estamos observando isso acontecer em Nova York e também uma intervenção precoce, seus resultados. E nós ainda temos tempos de ação no Brasil, isso me dá uma esperança imensa. Nós vamos fazer uma história diferente dessa doença aqui no nosso país. Nós temos a obrigação de aproveitar a experiência desses outros países para que nós também possamos ter respostas diferentes e não precisemos ter tantos doentes graves. Fala pro Diego que eu mando Diego, um abraço pra ele. o doutor vai entrar numa outra entrevista agora e infelizmente vai ter que sair. Não sei se quer pegar uma última contribuição. Por gentileza, eu agradecer ao doutor Luciano Dias Azevedo por essas informações preciosas que está nos trazendo aqui. Já a gente podendo, né, doutor Luciano, isso é importante. Já temos algumas semanas aí com a observação clínica dos senhores. O senhor está bastante empolgado e nos passou uma esperança, né? Nessas horas a gente precisa ter muita esperança, pé no chão, mas a gente não pode perder jamais a esperança. Muito obrigado, doutor Luciano Dias Azevedo. Muito obrigado, Diego. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Amém. Outro grande. Doutor Maravilha. Marcel, Deixa eu virar aqui. Pessoal, agora eu vou sentar ali do seu lado. Pra gente continuar essa conversa, eu vou sentar ali ao lado do doutor Luciano, vou passar aqui um pouquinho, para ele conversar aqui com a gente na página do Facebook Bia Kisses. Ok.
Olha, maravilhoso. Já deu para o pessoal já tá acompanhando, né? Eu peguei e já comecei com a sua entrevista lá pro Diego Casagrande, da Rádio Bandeirantes, Rio Grande do Sul. Gosto muito do Diego Casagrande também, já participei do programa dele. E hoje eu tô tendo essa alegria de encontrar com o Dr. Luciano. A gente já vem conversando há uns dias. E a sua experiência, né, com a utilização da hidroxicloroquina e a cloroquina para as pessoas que estão, né, infectadas pelo coronavírus, ela nos traz muita esperança de que a gente vai poder virar essa página bem mais rápido, inclusive impedindo, né, que também a questão dos empregos seja arruinado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nossa página, o pessoal já estava te ouvindo, mas o pessoal que está chegando agora, né, se apresenta e fala um pouquinho, assim, resumidamente, porque a gente não vai ficar muito tempo aqui, que ele, inclusive, tem outras agendas a cumprir aqui em Brasília. Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. É uma honra, uma grande alegria estar aqui dividindo esse momento, porque eu, como médico, a minha vida... Eu decidi ser médico aos 6 anos de idade e nunca mudei de ideia, e eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, o meu compromisso é salvar vidas, e a minha cabeça ela pensa nisso o tempo inteiro. Vidas salvas, eu preciso fazer medicina, salvar vidas, é o que eu tenho pensado. Esse é o mantra que assola a minha mente. Então, eu entendo que no primeiro momento nós temos uma doença nova, que nós não sabemos o que fazer com ela, nós não temos uma ferramenta. É muito difícil para um ser humano sair na rua e se expor a isso sem ter algo para combater. É muito difícil, eu não faria. E a angústia com os nossos pacientes justamente é essa, de você não ter o que fazer a não ser esperar esses 5%, né, dessa população vulnerável evoluir para um estado grave e nos prepararmos para tratar um estado grave dessas pessoas. O ponto é que isso mudou. Então já faz aí uma semana, a coisa tem sido muito rápida, né? A observação clínica, não a ciência médica. A ciência médica tem todo um ritual, uma forma correta de ser feita. Correta por quê? Porque a ciência médica produz resultados que nos embasa a tratar pessoas ao longo de gerações. Mas nós não temos tempo de fazer a ciência médica com todo o seu ritual nesse momento. Então, as observações clínicas dos médicos que estão no front ali, lidando com seus pacientes, é que realmente esses remédios têm zerado a carga viral, né? Matado o vírus dentro do corpo das pessoas. Eles estão dosando, eles têm o vírus e vão dosando dia a dia, administrando o remédio e dosando dia após dia. Iniciaram primeiro, como eu disse na entrevista, vocês ouviram, com os pacientes mais graves. Mas num quadro clínico grave, um paciente que já está na UTI, já está entubado, ele tem um pulmão muito ruim, perdeu 50%, 60%, às vezes 70% do pulmão. E ainda que ele sobreviva a essa situação, pelo quadro de inflamação pulmonar grave e perda pulmonar, a vida dele no pós-UTI vai ser uma vida bastante limitada. E todos os médicos que estão angustiados, como eu e como muitos no mundo, eles começaram a se perguntar por que não usar de uma forma mais precoce nessa população de risco que tende a evoluir para uma forma mais grave, que são algo em torno de 5% das pessoas. 95% das pessoas não terão grandes problemas com essa doença. 86% não saberão sequer que o vírus passou pelos seus corpos. O vírus não vai fazer nada além de imunizá-los, entende? Então, o ponto é, por que não tratar? E alguns centros clínicos começaram a abordar esses pacientes que têm uma tendência a evoluir para uma forma mais grave, né? Os idosos, hipertensos, diabéticos, doentes oncológicos, né? Que têm câncer, pessoas com doenças imunológicas, que o sistema de defesa delas é mais fraco, e oferecer esse tratamento já nos primeiros dias de sintoma. E a observação foi que esses pacientes não têm evoluído para uma forma grave, tá bem? Então, assim, as pessoas têm decidido, elas sabem que ela faz parte de um grupo vulnerável, que tem uma probabilidade muito maior de evoluir para uma forma grave. Os pacientes têm entendido, junto com seus médicos, que existe uma nova ferramenta, e eles decidem voluntariamente tentar usar a ferramenta. É assim que está sendo feito esse estudo clínico. O que eu quero dizer, essas medicações não são medicações novas, são medicações muito antigas.
nós já sabemos muito bem como ela funciona no corpo humano, só que ela foi desenvolvida para outras doenças, para malária, para lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, outras doenças. Então, nós já sabemos há muito tempo as indicações, as contraindicações, quem pode usar, quem não pode usar, os efeitos. Os médicos sabem lidar com essa medicação. A angústia ela não foi criada para o coronavírus. É essa a angústia da comunidade médica. Doutor Luciano, então, nesse ponto, o que a gente percebe que é muito mais uma questão de protocolo, de segurança científica, do que propriamente o risco do remédio. Porque se esse remédio já é usado desde 1940, entanto, lá para malária, você mesmo disse que morou muito tempo na Amazônia, que prescrevia, esse remédio era usado. Você já tomou também? Eu já tomei. E não é um remédio que mate, não é nada disso. E os efeitos colaterais já são conhecidos há muito tempo. A questão é muito mais de protocolo, que não houve tempo ainda de se colocar que esse remédio é também para esse problema do coronavírus, para essa doença, mas ele já é conhecido, os seus efeitos já são conhecidos para outras doenças, não é isso? O que eu falo é que se esse remédio fosse tão complicado e tão grave, não existiria mais população na Amazônia, em especial no Médio Alto Solimões, que eu tratei muita gente ali com malária, né? Na época que eu era médico de marinha, e morei quase uma década no interior da Amazônia, iniciando hospitais, iniciando serviços de atendimento avançado e também tratando a população ribeirinha. Eu prescrevi muito, então senhores idosos que estavam com 30, 35 malária, doutor, eu tô com a minha 35ª malária, vamos colher exame? Não nem preciso, eu já sei que eu tô. Lógico que a gente colhe exame para fazer o diagnóstico, mas estou dizendo o seguinte, são pessoas que usaram várias vezes na vida, entende? Então assim, não é um bicho de 7 cabeças a medicação. Qual é a diferença da cloroquina para a hidroxicloroquina? Tá. A cloroquina e a hidroxicloroquina, elas têm um efeito semelhante. Porém, a hidroxicloroquina ela é uma medicação menos tóxica que foi criada para o uso das doenças reumatológicas. Então, existem pessoas que precisam usar esse remédio todo dia ao longo de toda a sua vida. Então, eles criaram um composto, colocaram um hidroxi aí na cloroquina, né? E na medicina não adianta eu explicar tecnicamente, mas ela tem um efeito tóxico menor para o uso a longo prazo. Existem pessoas que tomam todo dia essa medicação há 10 anos. E aí a cloroquina, no uso tão prolongado, ela se torna tóxica. Agora a hidroxicloroquina não. O que nós estamos falando aqui em relação ao coronavírus é um tratamento de curtíssima duração, que vai de 5 a 7 dias, numa dose que é praticamente metade das doses utilizadas no tratamento, tanto da malária quanto das doenças reumáticas. Quer dizer que ainda assim, é claro que a gente fala que as pessoas tomarem com acompanhamento médico sempre, não é? Ainda assim, então, os efeitos colaterais seriam muito mais baixos. Primeiro porque seria por um curto uso do medicamento, por 6 dias, digamos assim, enquanto que as pessoas que tomam, costumam tomar para a vida inteira, né? Dependendo da doença, e ainda numa dose bem inferior, metade da que é dada para malária, né? Aí, se você faz parte da população de risco, e de risco de desenvolver uma doença grave do coronavírus, sentou com o seu médico e voluntariamente, junto com ele, que conhece o seu corpo, conhece como você funciona, ele vai te examinar, ele já sabe quem é você, você vai conversar com o médico, vocês decidirem entre vocês que esse tratamento é bom e você gostaria de ter a oportunidade do acesso a ele. Eu acredito que essa é a melhor forma de nós abordarmos e enfrentarmos esse momento, né? Essas crises políticas, éticas e essa discussão tão dura num momento de guerra que nós precisamos salvar vidas. Agora é hora de fazer medicina, agora é hora de salvar a vida, é impedir que pessoas morram, é vida, é exatamente assim como eu enxergo. Eu acho Muito fabuloso, obrigado. porque assim, existe sim essa questão, que aí, gente, eu não vou falar de política, não. Eu vou falar realmente desse drama aí que existe, né, entre a ciência, que para você ter os protocolos científicos, você tem que ter estudos conclusivos, publicações, não é isso? Demora. E é uma coisa demorada. Por outro lado, você tem um médico, como ele falou, o médico ele quer saber de salvar vidas.
Então você tem a questão que eu entendo aqui, me corrija se eu estiver errada, que o estudo clínico, a prática clínica, ela nesses momentos em que não há tempo, ela tem que se sobrepor, digamos, à autoridade da ciência, não é isso? Sim, agora é hora de salvar vidas. Ciência médica precisa ser feita concomitantemente. Nós estamos fazendo ciência agora, estudando, dosando, metrificando tudo. Mas, infelizmente, o tempo é nosso inimigo. E, infelizmente, cada dia são vidas perdidas. É uma guerra contra uma doença que é nova. Conta aquela história que eu ouvi você falar, e o presidente Bolsonaro já tinha me falado também, mas eu acho que assim, ninguém sabe disso, né? E pra mim foi uma surpresa, de saber dos soldados na guerra que não tinham transfusão de sangue e começaram a injetar água de coco. Como é que é isso? Os soldados na Segunda Guerra Mundial, ali no front, ali na trincheira, no campo de batalha, tava ali para morrer, e os médicos, eles não tinham o que fazer. E o que eles faziam para salvar aquelas vidas? Ia morrer, lesões graves, arranca a perna, braço, sangramentos extensos. Não tinha sangue lá no front. E outra, no meio de uma guerra, você não tem nem condições de ter um centro de hemoterapia. Eles injetavam água de coco na veia de muitos ali. E muitos se salvaram. Então os médicos, no desespero, que é essa angústia que nós temos de salvar vidas, né? O alvo, o centro da nossa vida é salvar vidas. Naquele momento, na trincheira, se eles pensassem em protocolo, vamos estudar se a água de coco ela funciona, vamos tentar fazer primeiro em camundongo, depois nós vamos testar em cobaias outro tipo de coisa. Não dava tempo. Então o que eles faziam? Eles transfundiam água de coco na veia dos soldados que estavam no front e salvaram muitos deles. Mas talvez tenha algum problema com a água de coco. Tá bom, depois a gente trata o problema. Vamos salvar a vida, pegar ele, colocar no avião, levar para a base e a gente trata o problema decorrente da água de coco depois. A infecção de água de coco é outro problema, mas vamos salvar a vida. E salvaram centenas de vidas com essa conduta. E nunca vai haver um protocolo para usar água de coco no caso de transfusão, né? É hora de fazer medicina, gente, é hora de ciência. fazer medicina. Parabéns aos médicos. Eu quero parabenizar aqui o pessoal da Prevent Senior, que está salvando vidas, né? O doutor, a doutora Nise, o doutor Paulo, Zanotto. Somos do mesmo grupo de estudo. Isso, Paulo Zanotto, já tenho conversado com ele também. Muito bacana esse trabalho, vocês estão de parabéns, porque vocês estão no front. Vocês estão no front e estão ajudando a salvar vidas. E a nossa função aqui, gente, é trazer informação para vocês, informação de primeira, tá? Para que vocês entendam que não é hora de entrar em pânico. É hora de tomar os cuidados. E máscara. Eu tenho usado a máscara porque eu vi um vídeo de uma moça da República Tcheca dizendo que lá todo mundo usa máscara e que eles não têm mortes praticamente. É realmente válido usar máscara? A máscara é uma proteção a mais, é uma barreira física a mais. Bem, ela como única medida não se mostra efetiva, mas é uma proteção a mais. E a realidade dos fatos é que o mundo não consegue produzir máscara suficiente para todo mundo. E o pessoal tá fazendo máscara em casa, fazendo máscara. É uma barreira a mais, mas não dá para contar só com essa medida. Não, mas é uma coisa mais de fato funciona. É uma coisa a mais. Ajuda, né? Sim, eu tenho usado. É uma ferramenta a mais. Eu tenho usado quando eu saio, tô lá no plenário, vou num lugar que tem mais gente, eu tô usando direto a máscara. Também já tá virando um acessório fashion. A gente brinca um pouco porque, gente, a gente não quer que a população fique em pânico, né? E agora nós vamos encerrar essa entrevista porque o doutor Luciano tá com a agenda muito cheia. Eu te agradeço demais. Obrigado, por esse papo aqui com o pessoal da página, tá? Boa sorte, estamos juntos, vamos continuar aí trabalhando. Obrigado. Você na área da medicina, eu aqui no Congresso, a gente legislando, ajudando da forma que a gente pode, ajudando aí a população, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada lar, cada família, e o nosso país vai fazer algo muito diferente, nós seremos modelo de tratamento para o mundo. Eu tenho não só esperança, fé, e tenho convicção de que nós podemos fazer melhor e nós já temos uma ferramenta nova. Tá bom? Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Um abraço, obrigada aí pela companhia. Compartilhem o vídeo.